muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos sempre trazer temas dentro da Bíblia Sagrada, tendo por lema no canal: pensai nas coisas do alto. Porque, queridos ouvintes, como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Então, pensar nas coisas do alto é estar ligados a Deus. A palavra que vamos trabalhar hoje nesse vídeo é Zafenat Paneia, o revelador. Estamos na sequência desse estudo, no segundo vídeo que estamos colocando agora no canal. Queridos, na Bíblia encontramos diversas lições de liderança e gestão do Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Aliás, ao longo da história de toda a Bíblia, muitos homens e mulheres foram levantados por Deus para uma posição de liderança e de administração que de fato o destacaram ali, onde Deus colocou. Dando continuidade a esse tema, Zafenat Paneia, falaremos sobre uma pessoa cujo nome, conhecido por José do Egito, o Zafenat Paneia, filho do casal Jacó e Raquel. Há quem lembre de José apenas como o moço da túnica colorida, ou o irmão que foi vendido como escravo, ou aquele sonhador, interpretador de sonhos. Mas, no entanto, José se destacou profundamente por ser um dos maiores governadores do Egito, ou o segundo homem mais poderoso do Egito. E, queridos, que lições importantes podemos aprender com a vida e testemunho desse jovem líder? Isso é o que nós vamos ver a partir de agora, porque esse é o nosso assunto de hoje. Zafenat Paneia, o revelador, parte 2. Continue ligado. Antes, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição e participe conosco desse grupo de estudos bíblicos. Nos acompanhe, deixe aí o seu joinha, acione o sininho para receber novidades do canal e compartilhe esse vídeo e também o link do canal aí nos seus grupos, com seus amigos, familiares, conhecidos. Compartilhe e nos ajude a divulgar mais e mais o nosso trabalho, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, quais lições podemos aprender com o sofrido, porém vitorioso José? Sabemos que não iremos agradar todo mundo, mas podemos ter pelo menos a graça de pessoas certas, ou seja, encontrar favor aos olhos de alguém como José. Ele não agradou todo mundo, mas as pessoas certas foram agraciadas pela sua vida e pelo seu testemunho. Porém, o que isso significa? Encontrar favor aos olhos de alguém como ele encontrou. E muitas vezes a Bíblia usa essa expressão, encontrar favor aos olhos de alguém. Encontramos essa expressão também se a gente for ler o livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 11, lá também no livro do profeta Daniel, é uma expressão que ele também usou no capítulo 1, versículo 9, e tantos outros textos que nós poderíamos citar aqui, de homens, de pessoas de Deus que usaram essa frase. Mas o que de fato essa expressão significa? O que é encontrar favor? O que é ser admirado por alguém? Uma forma simples de responder é dizer: é ter a verdadeira benevolência de alguém. Eu vou compartilhar uma experiência para a gente entender melhor aqui, e é a experiência do próprio José. Ele encontrou graça nos olhos
de tantas pessoas que estavam ali em sua volta, mesmo em uma nação estrangeira, em um lugar, entre aspas, inimigo para ele, porque ele fora levado como escravo. Ele encontrou graças em meio a tantos olhares em sua volta. Deus usou instrumentos para abençoar a vida daquele jovem. Quando a Bíblia diz que alguém encontra favor diante de outra pessoa, é um sentimento de amor, de proteção, o qual a Bíblia está se referindo nesse sentido. Não é como alguém aparenta te desejar o bem, mas não se preocupa com você, ou até mesmo se alegra com teu mal. Não, não é isso. É alguém que lhe deseja o bem com sinceridade. Eu creio que agora fica mais fácil de entender a resposta, né, que eu havia perguntado no começo. O que é encontrar favor aos olhos de alguém? É ter uma verdadeira benevolência por alguém. É ter um sentimento puro por alguém, sem desejar nada em troca, né? Sem olho grande, olho gordo, sem inveja, mas apenas o bem, né? A benevolência. É realmente ter uma boa vontade de ajudar, de orientar, de abraçar. Dá para entender, queridos? É algo puro. Nesse vídeo iremos falar sobre essa verdadeira benevolência. Muito difícil de ver hoje em dia uma benevolência assim. Alguém que te ajude sem desejar algo em troca. Alguém que te faça o bem sem interesse. Muito difícil isso. Então nós vamos trabalhar nessa benevolência que José recebeu ali. Abordaremos alguns aspectos dessa benevolência na história e na vida de José, né, conhecido como o José do Egito. Por fim, demonstraremos a supremacia da graça divina sobre a natureza humana, que foi o que de fato aconteceu com aquele jovem rapaz. Primeiro, enumerando a história, né, as características, o trajeto, né, a prova daquele jovem. Primeiro, no poço, José nos ensina que nem toda queda irá nos destruir. Essa é a primeira lição que nós vamos trabalhar agora. Nem todo poço, né, irá nos destruir. Nem toda queda vai nos derrubar, né? Dá para você entender aí. Então José nos ensina que no poço é lugar também para se erguer, né, para se levantar e continuar a luta. Como cristãos, achamos que Deus tem a obrigação de nos dizer de forma clara tudo o que devemos fazer em nossa vida. Quando a verdade é que a direção que nós já tomamos ou encontramos, tudo está relacionado com a sua palavra. Precisamos prosseguir que Deus age enquanto nós caminhamos, né? O que diz Provérbios capítulo 16, versículo 9. Olha o que está escrito aí em Provérbios. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem é uma criatura inteligente. Ele tem desejos e pode planejar os meios para realizar esses desejos. Queridos, Deus não nos deixará sem futuro se formos fiéis a Ele somente. É o caso de José. Ele nunca se desesperou contra Deus. Ele nunca murmurou, nunca fraquejou a sua fé. Ele sempre esteve abraçando Deus, né, sempre exercitando a sua fé, e isso foi graça diante dos olhos de Deus para com ele, e isso suscitou a benevolência dos que estavam em sua volta. Então, se agarre àquilo que ele já disse, baseie sua esperança na palavra de Deus, mesmo que a vida pareça estar confusa,
você se encontra no escuro, no fundo do poço, né? Mesmo que tudo pareça estar difícil, lembre-se daquilo que Deus já falou com você, que já lhe orientou, guarde no seu coração. Se você não tem nenhum futuro para fixar sua esperança, então olhe para o seu Criador, o arquiteto do universo, o que presenteou a salvação para nós. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Não existe nenhum túnel, um poço sem saída. Todos têm saída. Saiba buscar. Um dia José foi até Dotã procurar seus irmãos. A Bíblia diz que de longe, quando os irmãos viram José, aí os irmãos planejou o quê? Matá-lo. Aí a Bíblia registra que eles pensaram assim, disseram, lá vem aquele sonhador, vem nos perturbar. Aí pegaram José, jogaram ele no poço sem água, aí mais para frente venderam para os ismaelitas como escravo, aí vai José como escravo para uma terra estranha. Imagine a dor daquele rapaz para com seus irmãos, imagine como estava o coração daquele jovem rapaz, vendo a sua família, os seus queridos, os seus irmãos o venderem como um animal, né? Desprenderem dele ali, quebrar o amor da família ali com aquele gesto, com aquela crueldade. Na vida passamos por alguns poços, né? Também existem tipos de sofrimento que nós passamos que parecem surreais, mas devemos enfrentá-lo. Aqueles que nos causam aflitos, dores, muitas vezes são aqueles que estão perto da gente. Mas isso não é o fim, não é o fundo do poço, né? Sempre dentro de um poço você pode olhar para cima e ver uma luz. Imagine a dor daquele jovem, mas também imagine a grandeza da vitória que ele galgou. José estava pensando numa segunda opção. Ele era o caçula e aqueles que deveriam estar cuidando dele como irmãos mais velhos era triturando o seu coração, era maquinando o mal, era desejando matá-lo. O sofrimento de José foi provocado pela maldade dos irmãos. Todo aquele trajeto dele de dor, de sofrimento, de solidão, de rejeição, foi causado pelos irmãos. Mais para frente, isso nós vamos ver, e ele entendeu que tudo aquilo era plano de Deus. Então pense comigo, por mais que você esteja no fundo de um poço, por mais que você se sinta escravo do seu sofrimento, lembre-se, Deus sempre vai estar no controle e Ele vai usar tudo isso para te dar vitória. Agora, você precisa primeiro aceitar, né, buscar, né, saída, mudança e crer que Deus está sempre no controle. Deus nunca abandona o barco da nossa vida. O sofrimento foi causado pelos irmãos, mas Deus usou aquilo ali para criar um pedestal para José. Também temos momentos na vida da gente que nós encontramos um poço sem água e muitas vezes ficamos com sede de acreditar na vitória. Tudo vinha bem, né? Não esperávamos por isso. Aí aconteceu uma traição de alguém querido, de um companheiro, de uma companheira, a notícia de uma doença que estávamos sem esperar, o maltrato de um filho, o abuso de um parente, a decepção de um amigo, a perca do emprego, a perca de algo importante na sua vida. Aparece assim do nada essas batalhas, essas lutas, alguns poços que parecem estar profundos demais, estão secos e a gente pensa que não tem como sair e vamos morrer de sede ali. E a vida, queridos, vai trazer poços sem água a todo instante, poços fundos, poços frios, gélidos, escuros, mas muitas vezes poços que há saída dali, sim. Talvez você esteja dentro de um poço, mas lembre-se, repito, todo poço tem uma saída. Você só permanece nele se você não agir. A vida vai trazer poços todos os dias, mas sair dele vai depender muito da tua atitude, da tua fé, da tua coragem, da tua determinação.
seu desejo de vontade de mudar o quadro. A boa notícia é que o nosso Deus nos vê mesmo nos momentos em que estamos nos mais profundos dos nossos poços. Nas maiores dificuldades, não importa a profundidade da escuridão que você esteja, os olhos luminosos, miraculosos de Deus estão na nossa direção. Ele não esqueceu de José e também jamais ele vai esquecer de você. Então, no fundo do poço é a primeira lição que a gente trabalha hoje, No poço José ensina que nenhuma queda irá nos destruir, certo? Nenhum poço irá nos destruir. Se a gente permanecer ali, a coisa pode ser diferente, mas se você sempre olhar para cima, tem uma saída. Uma segunda lição que nós podemos aprender com José é: José não agradou a todos, pois todos que te elogiam, nem sempre querem o teu bem, certo? Nem todos que estão em tua volta te aplaudindo querem o teu bem. Quando temos grande afeição a alguém, dizemos que tal pessoa é como se fosse um irmão para mim, Não, essa pessoa é muito querida, é minha confidente, meu confidente, é o meu próximo, A palavra irmão é sinônimo de modelo ideal de amor fraternal, é sinônimo de amor que se espera de uma família, especialmente daqueles que nasceram dos mesmos pais. Amor fraterno, filos. Infelizmente não foi assim com José, pois seus irmãos conspiraram contra ele, planejaram sua morte, como lemos aí os textos registrados no capítulo 37 de Gênesis, os versículos 18 a seguir. Quando o viram vulnerável, longe do pai, aproveitaram a oportunidade e planejaram tirar a sua vida, fazer o mal. Despiram-no de sua túnica, jogaram ele no poço, melaram a túnica de sangue, levaram para o pai, disseram que um animal feroz havia matado José, E por fim mentiram para o seu pai, o paradeiro de José. Apesar de serem irmãos, não trataram José de forma amigável. Eles não aceitavam a ideia de que um dia José poderia reinar sobre todos eles, como os sonhos, prediziam em Gênesis capítulo 37. A ameaça às suas posições e a inveja havia produzido no coração dos irmãos de José um ódio tamanho que eles fizeram essa atrocidade aí. José foi um homem muito abençoado por Deus, mas até mesmo uma pessoa abençoada não obtém o favor de todos. Não vamos jamais agradar a todo mundo, nem o próprio Cristo agradou todo mundo. Encontrar favor de alguém é realmente uma bênção, pois ela pode faltar até mesmo entre irmãos, entre família. Então, veja, queridos, uma outra lição que José pode nos ensinar é que não adianta você querer gritar, espernear, não vamos agradar a todo mundo. Nem sempre os que estão em sua volta te elogiando, te aplaudindo, vão estar com você quando você estiver no fundo do poço. Então, uma lição importante para a nossa vida. Há uma terceira lição também que José nos ensina, é que José não agradou a todos, como vimos na segunda lição, mas ele tinha a graça das pessoas certas. Ele não agradou a todos, mas pelo menos as pessoas certas se sentiam agrado por ele. Olha como faz diferença. Alguns se lembram de nós na hora da necessidade, mas muitos se lembram de nós na hora da necessidade delas. Mas quando tem sucesso, aí se esquece da gente. Nossa, como isso é tão comum nos dias de hoje. Quando precisam de você, quando necessitam de algo por você, quando precisa do teu favor, elas lembram de vocês 24 horas, mas quando tudo está bem, quando não necessitam mais das tuas mãos, do teu favor, aí esquecem de você.
Era o propósito do Senhor enviar José ao Egito para salvar vidas e também para preservar o remanescente de Israel nos anos de fome que haveria de vir. Isso tudo está registrado em Gênesis 45. José não tinha o favor dos seus irmãos, mas isso não impediu de cumprir o propósito de Deus. Mas isso não tirou dele o amor, o respeito por Deus e, em segundo lugar, pelo povo de Israel. Na verdade, querido, o ódio, a inveja dos seus irmãos, até de certa forma contribuíram para que ele fosse separado, da casa do seu pai e iniciasse um caminho rumo ao alto escalão da administração egípcia. Pense aí, de onde Deus tirou José? Não, tua família não está te valorizando não? Então vem cá para mim, eu vou te colocar em um outro plano onde toda uma nação vai te valorizar, inclusive a tua família. Olha os planos de Deus que não encaixam na nossa cabeça, mas são perfeitos. Essa é a forma que Deus trabalha em nossa vida. Parece que as coisas não estão indo bem. Meus irmãos não me amam. Eles me jogaram num buraco, pretendem me matar, me venderam como escravo. Mas depois você foi uma bênção para a tua família e eles se ajoelharam perante a você. Deus nos ergue quando não temos mais forças. E Deus nos tira de lugares que não somos queridos e nos transporta para lugares que representamos o amor dele. Na verdade, tudo isso foi um projeto e um plano de Deus para abençoar a sua vida e a demais pessoas. Quem sabe esse poço que você está passando agora não seja Deus trabalhando para te lançar num futuro promissor, abençoar-te e abençoar quem está em tua volta. José não tinha o favor dos seus irmãos, mas ele obteve graça. Olhos benevolentes estavam sobre ele, e nós podemos destacar na história da Bíblia a respeito de José três pessoas importantes que Deus usou para abençoar a vida de José. Potifar, aí o segundo, o carcereiro, e o terceiro, o faraó. Portanto, não agradou todo mundo, mas ele teve a graça dessas três pessoas certas, na hora certa, no momento certo, da forma mais certa que poderia acontecer na vida daquele rapaz. Cada uma dessas pessoas deixou mais próximo ele do seu destino, mais próximo do cumprimento da graça de Deus na vida dele. Potifar o levou até o carcereiro o levou até o faraó, e Faraó o levou ao posto mais alto daquele estado. Designado por Deus, ele se tornou governador do Egito, um vizir, o segundo homem mais forte daquela região. Pense, queridos, como Deus trabalha quando a gente confia. Não se desespera, não esmurece, não enfraquece, não resmunga, mas espera o agir de Deus. E quando a gente espera o agir de Deus, ele faz isso com a gente. Mas se você ficar, minha família não me ama, meu esposo não me ama, minha esposa não me ama, meus filhos me odeiam, meu patrão não gosta de mim, eu estou no fundo do poço. Se você ficar lamuriando, praguejando, se você ficar chorando nos cantos, dizendo que o mundo se acabou, você não dará continuidade ao projeto que Deus tem para a sua vida. Você não alcançará o pedestal que Deus está preparando para te erguer. É isso que José nos ensina. Potifar o levou até o carcereiro o levou até Faraó o levou ao cargo mais alto do Egito. José encontrou o favor das pessoas que tinham poder de o deixar mais próximo do lugar que havia sido designado por Deus para ele. Apesar de José ter encontrado o favor de Potifar, vale a pena ressaltar que Potifar não promoveu José. É bom a gente entender isso. Pelo contrário, Potifar lançou José na prisão após ter sido caluniado com as mentiras da esposa dele. Mas, mais uma vez, o Senhor converteu o mal
em bênção e demonstrou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, Romanos 8:28. Porque foi na prisão, queridos, que José conheceu o copeiro-chefe, aquele que o indicaria a Faraó posteriormente. Então, Potifar, ele não levantou José, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoar José. É como a Bíblia diz, ele foi uma pedra que clamou para a vitória de José. Então, amados, na prisão, José conheceu o copeiro-chefe e aquele copeiro-chefe o levou a Faraó. E aí começou o sucesso de José. Uma quarta lição que podemos extrair desse jovem rapaz foi o Senhor que fez José encontrar o favor dos seus chefes. Foi o Senhor que fez José ser alvo de olhares benevolentes. Foi o Senhor que levantou pedras que clamaram em volta de José. Em Gênesis capítulo 39, versículo 21, encontramos a seguinte expressão, está escrito lá: o Senhor estava com José, foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Deus que estava no negócio, Deus na direção, Deus lapidando, Deus organizando, levantando pessoas, instrumentos, abrindo portas, iluminando poços. É Deus, queridos. Nada podemos com nossas forças. Sem Deus nada sou, eu nada penso, eu nada sei. Com Deus eu posso tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas sem Deus eu não sou nada. Eu tenho que estar à mercê do meu Senhor. Potifar e Faraó também foram graciosos com José, porque viram que Deus estava com José. Nesse caso, a graça que José obteve deles não foi apenas uma questão de empatia, ou afinidade, mas foi uma bênção de Deus. Deus te coloca para ser um luzeiro nessa escuridão toda que envolve a tua vida. Deus acende uma luz num poço escuro. Deus faz compradores de escravos anjos para te dar asas. Em outras palavras, você pode não agradar todo mundo, mas o Senhor é poderoso para fazer com que você encontre graças nos olhos das pessoas necessárias para cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Pense nisso. Isso não aconteceu somente com José. Também foi assim com Moisés, foi assim com Salomão, foi com Daniel, com Jeremias, com Estés, com Jonas. Pode ser com você também. Foi com os apóstolos. Por não ser algo exclusivo a José, também foi possível acontecer de forma semelhante a outros servos de Deus registrados na Bíblia, como citei aqui, e pode também comigo, pode contigo. Se pode acontecer a outro servo de Deus na história, pode acontecer com a gente também. Uma quinta lição que José pode nos dar através da sua vida e testemunho é que Deus usa cada pessoa para nos abrir uma porta diferente. Cada pessoa é um instrumento de Deus na tua vida. Até os teus inimigos. Aqueles que não te querem o bem, aqueles que te desejam o mal, aqueles que te jogam no poço, que querem ver tua morte, que te vendem como escravo, até essas pessoas Deus usa para abençoar a tua vida. Ao invés de ficar com ódio, com rancor, sem perdoar, ficar resmungando, ficar querendo revidar esse mal, entrega para Deus. Deus usa cada pessoa para nos abrir portas diferentes. Pois quando Deus está no negócio, até quem tenta te matar, te promove. Quem tenta te derrubar, te ergue. Quando Deus está no negócio, quem tem mal contra você se transforma em bênção. Potifar, o carcereiro, Faraó perceberam que o Senhor estava com José. Então, querido, o que você está mostrando para as pessoas? O seu ego, o seu lado humano ou a presença de Deus naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, naquilo que você faz? As pessoas veem Deus na tua vida
É o que as pessoas viam em José. Ele está com Deus, ele tem Deus. Esse homem tem um brilho que é de Deus. Né? O Potifar, ele dizia: tudo que você pega é abençoador, prospera, as suas mãos são abençoadas. Não era José, era Deus. Então as pessoas viam Deus em José. O que as pessoas veem em você? Um fracassado, um homem murmurador, uma pessoa que pragueja, que não tem fé, que resmunga, ou vê o brilho de Deus, a certeza de vencer, a fé que arde em você? O que as pessoas veem em você? Em José, eles viram o brilho de Deus. Eles viram o que seus irmãos, movidos pelo ódio, não conseguiram ver. Eles viram o brilho de Deus em José. O que as pessoas veem em você? Foi por isso que os três colocaram José sobre a administração de tudo que eles possuíam. Potifar comprou como escravo, mas tudo que ele tocava virava bênção. Promoveu José. José, tu toma conta de tudo que eu tenho, da minha casa, de tudo. Aí vem o carcereiro, porque ele foi preso por causa da mentira da esposa de Potifar. O carcereiro viu que tudo que ele fazia na prisão prosperava, colocou ele como organizador. Você está na frente da prisão. José sai da prisão. E tudo que ele fala, ele assopra a vontade de Deus, ele vive a vontade de Deus, ele suspira a Deus. E Faraó viu isso, Faraó colocou ele: você é o segundo homem mais forte do Egito. Quando as pessoas veem Deus na gente, não respeita não somente a nossa vida, mas a pessoa divina que há em nós, nos usando, brilhando a nossa vida, o nosso falar, o nosso agir, o nosso fazer. Então, testemunho, o que os apóstolos fizeram, testemunharam a Cristo. Eles viam Cristo no testemunho dos apóstolos. Quem as pessoas vê em você? José, então, se tornou administrador de todo o Egito. O faraó tinha poder sobre todo o Egito. Ele levou José ao mais alto posto de administração egípcia, ficando apenas, a Bíblia diz que ele ficou apenas abaixo do próprio faraó. Mas depois do faraó, só dava José. Agora, então, José se torna administrador de toda a terra do Egito. Aí, aqui nós aprendemos duas coisas. Primeiro, cada um só pode dar aquilo que tem. E segundo, encontrar o favor de alguém pode mudar a sua vida. Encontrar o favor da pessoa certa pode mudar a sua vida. Mas, pastor Ailton, qual é a pessoa certa a qual posso merecer esse favor? A pessoa certa você verá com os olhos da fé, que é aquela enviada por Deus. Você terá discernimento. Se você vive e respira Deus, você tem o domínio próprio, o fruto do Espírito está em você, você vai ter discernimento de ver: esse foi um instrumento de Deus. Esse foi enviado de Deus. Potifar pode lhe tornar encarregado da sua casa. O carcereiro pode lhe tornar responsável pela prisão. Faraó pode lhe tornar administrador do Egito, trazendo lição para os dias de hoje. Seu pai tiver bens, porque só podemos dar aquilo que temos, então ele poderá lhe dar herança. Se um empregador pode te colocar como responsável pela empresa, né? Por isso fica evidente, cada pessoa tem o poder, né, de lhe abrir uma porta diferente. Seja pequena ou grande, cada pessoa tem o poder de abrir uma porta diferente e abençoar a tua vida, amando de Deus, na direção de Deus, no propósito de Deus, na vontade de Deus. Então, todos em sua volta podem ser instrumentos de Deus, né? Se José não tivesse pensado assim: meus inimigos são os da minha casa, mas não foi. Instrumentos de Deus, por causa dos irmãos dele, onde ele foi parar? Ah, mas eles querem me matar, me jogaram num poço, queriam me matar, me humilharam, me rebaixaram. Em casa eu tinha um posto bom, mas agora eles me jogaram no fundo do poço, agora eu sou escravo.
mas de um dia para o outro, de escravo, passou a ser o regente vizir de uma grande nação. Por isso, querido, mesmo não tendo o favor de todos, mas podemos ter a bênção de Deus através de poucos no meio desse todo. Agora a gente precisa ter fé, pois uma porta aberta de grande valor pode beneficiar mais do que 1000 outras portas fechadas de menor valor em nossa volta. A porta que o faraó abriu para José não poderia ser aberta pelo seu pai, não poderia ser aberta pelos seus irmãos, não poderia ser aberta por Potifar, pelo carcereiro, por mais ninguém. A porta que o faraó abriu para José, Deus permitiu que o faraó abrisse. Ou seja, mais importante do que a quantidade de portas é a qual delas nós temos acesso. De tudo o que aprendemos até aqui, queridos, eu só posso concluir que é mais importante obter o favor de Deus do que qualquer outro ser humano. A não ser, é preciso dizer ainda que nada vale termos o favor de todo mundo se não tivermos a graça de Deus. Isso que eu quero dizer. É o Senhor que transforma o mal em bênção, que nos concede o favor dos homens, que abre portas aonde não tem, que ninguém vê. Ele fecha portas, também, e ninguém abre. Ele tem todo o poder. Ele é o único que pode abrir portas em nossa vida. É o único que pode nos fazer dentro de um poço olhar para cima. É o único que transforma de um dia para o outro de escravo a governador. Deus pode fazer isso. Esse pocinho que você está aí vivendo, sofrendo, achando que o mundo se acabou, Deus pode transformar em bênção na tua vida. Tenha fé, não esmoreça, erga-se, meu querido, e olhe para o alto, porque todo poço tem uma saída. O Novo Testamento diz muito sobre a graça de Deus. É uma doutrina bíblica tão importante dentro da soteriologia, a soteriologia, que é o estudo sobre a salvação, Mas caso você queira entender mais sobre soteriologia, nós temos aqui no canal um estudo por título Ordo Salutis, a síntese da salvação. Consulte, assista, é muito importante para você saber detalhes sobre soteriologia. Porém, queridos, eu não posso deixar de falar sobre um favor imerecido que Deus nos dá, que se chama graça divina, graça salvífica. Graça, favor imerecido. Destacar a supremacia da graça de Deus em relação à natureza humana. Uma graça divina numa natureza depravada. Deus faz assim para nos erguer. E esse é o 6º ponto de lição que podemos extrair de José. Graça é favor de Deus para a humanidade. E ele dá hoje de graça, porque o grande valor e preço foi pago na cruz do Calvário. Lembra do que citei no começo do vídeo? Da benevolência de Deus para conosco, lembra? Pois bem, o favor de Deus aos homens é maior do que a benevolência de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho. O amor de Deus, a graça de Deus é maior do que o amor de uma mãe para com o filho. E olha o que diz Isaías 49, versículo 15. O amor de Deus é tão grande, é maior do que o amor de uma mãe. Agora, queridos, compare o amor de uma mãe. Isaías disse, a graça de Deus é incomparável. É maior que o amor de uma mãe. E você que é mãe, que está me ouvindo, você sabe o tamanho do amor que você tem por um filho. Agora pense o amor de Deus para conosco. Tudo o que aconteceu com José só foi possível porque o Senhor estava com ele. Sem a graça de Deus, ele não teria a graça de Potifar, ele não teria a graça do carcereiro, ele não teria a graça do faraó. Sem a graça de Deus, nós temos uma vida sem graça e desgraçada, porque a graça de Deus é quem nos ergue. E nesse caso, querido, mesmo que tivesse a graça dos seus irmãos, não servia para coisa nenhuma, pois sem o Senhor ele não iria muito longe das suas próprias forças. Talvez ele ficasse para sempre no fundo daquele poço. Assim também é com a gente.
Tudo o que somos ou recebemos pela graça de Deus perdura, tem frutos. Mas é muito mais do que isso, porque a graça de Deus nos concede, antes de qualquer outra bênção, a salvação. E essa é a maior ação que a graça nos dá. O maior presente de Deus para conosco é a salvação das nossas almas. Foi o Senhor que nos amou e tomou iniciativa para nos abençoar. É o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículos de 11 a 19. Deus nos deu a salvação por meio da morte do seu único Filho, Jesus Cristo, e nada poderíamos fazer para merecer essa salvação. É o que Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23. Isaías fala no capítulo 64. Mas olha o que Paulo diz: o Senhor Jesus é a manifestação do amor de Deus para com todos os homens. Ele não veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a salvação que é oferecida a todo aquele que ouve o Evangelho, que crê nas palavras da Bíblia, que crê na pessoa de Jesus Cristo, que deu sua vida por amor a nós. Sem a graça de Deus, simplesmente nós não temos esperança de uma vida futura, pois não há razão para o amanhã, não há perspectiva de vida, não há vitória, não há reino celestial. Sem ela, poderíamos dizer, para não nos preocupar mais com o presente, diríamos assim: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Sem a graça de Deus, não faz sentido a vida humana. Mas, queridos, que possamos reconhecer o contrário, que sem a graça de Deus, nós somos de tudo o que precisamos de Deus. Com a graça de Deus, nós somos tudo o que precisamos de Deus, que possamos reconhecer da mesma forma que o apóstolo Paulo reconhece, falando sobre a graça divina. Ele diz que a graça de Deus baste para a minha vida. Então, essas palavras do apóstolo Paulo nos sirva de ânimo, de lição, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante disso tudo, queridos, o que nos resta é encerrar essa meditação, essa reflexão, essas lições da vida de José. O que nos resta é encerrar com um grande amém. Assim seja, Senhor, a tua presença, a tua graça, o teu olhar benevolente sobre a nossa vida, e que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Essa é a nossa oração. E que Deus nos abençoe e nos livre do mal. Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus.